eles não são só das pessoas que são inteligentes, os burros podem entrar nela. E de repente descobre que eles têm algo a dizer, que os inteligentes não conseguiram dizer. Então ele suporta a interunidade, ele permite que as pessoas dizem. Vou falar sobre a dislexia. Quando uma época eu tive contato com a dislexia, eu estava estudando essas coisas, e aí eu comecei a pesquisar rapidamente. E aí eu descobri o seguinte: a dislexia é a incapacidade do aluno de conseguir dividir as palavras e recompor, ou seja, de conseguir fazer o que faz a nossa filosofia, a nossa cultura, que é conhecer a coisa através da divisão delas e a recomposição. Para conhecer uma coisa, tu divide ela em muitas partes, análise, é o princípio da ciência, e depois tu junta essas coisas. O que acontece é que quando tu rompe com essas coisas, elas não se juntam mais. Elas perdem uma série de relações que nós não conseguíamos perceber e que estão nelas. Entende? Então, isso eu estava na cabeça quando descobri a dislexia, em curso de educação à distância, falava de dislexia. Aí, de repente, eu comecei a trabalhar e cheguei a uma posição, uma visão que é a seguinte: qual é a dificuldade do aluno disléxico? A dificuldade dele é que ele não suporta a ciência tradicional, ele não suporta o processo de análise. A particularidade dele é que o modo dele pensar não permite dividir e decompor. Ele trabalha com imagens, ele trabalha com totalidades, e por isso ele é marginalizado na escola, porque a lógica que ele tem não é entendida e trabalhada na escola. E essa lógica é muito mais próxima da internet, a lógica da totalidade, de perceber a totalidade, trabalhar com coisas globais, é muito mais positiva no mundo moderno do que dividir em sílabas e fazer.